Saudações a todos, todas e todes, eu sou Fausto Ramos e este é mais um programa do Jornada Mágica. Nesta gravação que eu vou apresentar para vocês, eu converso com uma sacerdotisa de Asmodeus, bruxa, que foi acusada de bruxaria durante a sua adolescência, uma história fantástica que ela traz neste relato, neste episódio, e também é a fundadora do Na Toca da Bruxa, um espaço no Instagram onde ela fomenta a sororidade e o apoio entre mulheres relacionado com a bruxaria e com a espiritualidade. Eu conversei nesse episódio com Bruna Monteiro e eu deixo vocês agora com esse episódio, desse diálogo, dessa conversa profunda e sincera sobre o que significa se comprometer com o sacerdócio dentro da vivência da magia e da bruxaria. Então deixo vocês com o episódio e até por acaso. Eu tô aprendendo a adotar uma espécie de outfit padrão, tentando, né, criar uma espécie de outfit padrão para os meus conteúdos, para ficar mais simples Criar para uma mim. estética, né? Por que isso é tão difícil? Pra mim, Eu não tenho certeza. Já teve eu uma sou... vez, inclusive, que eu fiz um trabalho de branding com um cara que me falou: Fausto, você aparece com a mesma camisa e o mesmo pentagrama em todos os vídeos, você tem que variar, porque senão parece que Mas você é um personagem. amiga, porque a gente tem um negócio de polir e um negócio chamado máquina, e eu gosto muito daquela blusa, eu fico bem com ela. Você já viu como eu fico coradinho? Não vou trocar. Isso aí fica difícil pra mim. Aí eu fiquei um tempão trocando, até agora eu tô começando a criar um outfit que fala assim, não, esse daqui tá ótimo, é bem ajustado, fica legal em mim, Eu tem um coloco caimento só um anel a maneiro. mais, coloco um casaco por cima e é isso. Não precisa ficar mudando muita coisa. A gente é magista, a gente ainda não é estilista. Pois Tá é. que a gente cultura algumas coisas, mas ainda não chegamos a esse ponto da moda. É que... Bruna, então pode ficar bem à vontade pra gente começar o nosso bate-papo, começar a nossa conversa. Sem avisar, eu já cliquei de novo no nosso botão de gravação pra gente poder ter esse momento aqui de brincadeira espontânea para as pessoas depois também chegarem no episódio, não só no momento que a gente já tá conversando do assunto, mas eu gosto de fazer essa Não só coisas surpresinha. sérias, né? Porque a gente também é alegre, a gente não é... A gente também é alegre. Nossa, eu acho que a gente principalmente é alegre, né, na minha opinião. Assim, ser magista e não fazer da magia uma coisa que torna a minha vida mais alegre, mais feliz, mais leve, mais espontânea, mais brincalhona. Sabe, pra que eu vou virar magista se não for pra dar muita risada? Por isso que a gente era queimado antigamente, porque a gente estava muito feliz, tudo era feito com muita felicidade, com muita alegria, e o pessoal falava, não pode, nada disso aí com muito prazer aí, cores, vai dar não. Vai ter que estar indo pra fogueira. Então, assim, eu acho que é a nossa essência, por a gente buscar, como eu falo, as velhas religiões, né, as antigas religiões, as verdadeiras essências, a gente volta também para essa alegria que era compartilhada. Tipo, tudo era feito de uma forma para que fosse e voltasse aquela alegria, aquela prosperidade, aquela vontade da fartura. E isso foi cortado da gente, foi podado em todas as áreas, sejam em comemorações, sejam na vida cotidiana, seja na vida sexual também, que a igreja também, ela também vigiava isso, tá, gente? Então tudo que 40 era. dias antes da Páscoa, 40 dias antes. Na verdade, tinha 2 meses úteis, tá? Que você podia fazer algumas coisinhas, de acordo com a igreja. História. Tudo que era Então, assim, excesso, tudo que era bom demais, levava o indivíduo talvez a questionar um pouco o lugar muito restrito, fechado e blindado em que eles eram colocados, por isso eles tinham sim, medo. sim, sim. E isso envolve outras coisas também. Envolve a arte, filosofia, tudo que te fazia pensar que poderia te trazer um pensamento, uma alegria, ou um questionamento novo, fogueira. Tinha muito diálogo, não. Querida, então antes da gente começar com nossos papos mais filosóficos, eu quero que você se apresente para a galera do Jornada Mágica. Não só comentando onde que eles podem te encontrar, como eles podem conhecer mais sobre o seu trabalho, mas também apresentando um pouco sobre a sua história, como que você veio a ser quem você é hoje, que justifica você estar aqui trocando esse papo e batendo essa ideia junto comigo. Então, meus amores, muito obrigada por me receber hoje, Fausto. Eu sou a Bruna Disponha. Monteiro, eu sou a fundadora da Na Toca da Bruxa, que é uma rede de apoio para mulheres.
tá? De forma geral, seja de forma espiritual, emocional, financeira, ou precisar de um advogado também, a gente tá aqui, se precisar de um teto também, damos um jeito. Então, assim, uma forma que eu hoje tentei arrumar, construir, né, ao longo desses 12 anos, para auxiliar mulheres em todas as lacunas da vida delas e expandir isso também para outras pessoas também, obviamente. Mas a Toca da Bruxa é uma rede de apoio para mulheres. E é isso, gente. O que vocês precisarem, independente do que seja, se eu conseguir fazer, eu vou fazer. O que eu não conseguir fazer, a gente acha pessoas que conseguem fazer, a gente dá um jeitinho. Tipo assim, nenhum problema é um problema pra gente, a gente dá um jeito. E deixa eu ver. Sobre essa questão da minha construção como magista, Fausto, eu gosto muito de falar sobre isso porque eu vejo as pessoas romantizando o sacerdócio. Quando você se apresenta como sacerdote, as pessoas automaticamente imaginam que a sua vida é maravilhosa, que você tem uma Lamborghini na garagem, coisas do tipo. Sendo que a realidade da vida não é assim. Então vamos começar assim. Até eu chegar aonde eu estou, eu quebrei muito a minha cara, me quebrei tanto internamente quanto externamente, e eu passei por diversas situações até chegar nesse ponto. E mesmo assim, ainda dentro do meu sacerdócio, eu ainda passo certas dificuldades, eu ainda quebro a cara, e eu ainda estou aprendendo. Somos eternos neófitos. Isso é uma coisa que, antes de contar toda a história, é um ponto que eu quero que vocês lembrem para sempre. Tipo, independente se o sacerdote fulano de tal é muito famoso, ele também está num processo de aprendizagem. Somos todos humanos, vamos morrer sem saber tudo e sem ter aprendido nem 10% de todo o conhecimento que temos ao nosso alcance, e os que não têm. Então, assim, não fiquem romantizando e nem tratando os sacerdotes como deuses. Às vezes eu recebo uns áudios de pessoas, minha senhora, que não sei o quê. Gente, eu tenho 26 anos, não precisa de tanta cordialidade. Só você me dar um bom dia e me tratar como um ser humano, já tá bom, não precisa me tratar. Eu não sou um deus, eu sou apenas uma extensão humana de que pode só te ajudar, mas eu também estou aprendendo com você. Te fazer uma pergunta e também parcialmente um comentário da minha opinião sobre essa questão do sacerdócio. O meu olhar sobre isso é o quanto que quando a gente, né, amadurece a respeito da vivência com a bruxaria, com a magia, com a espiritualidade, não é que a gente deixa de passar por dificuldades, por problemas, por bloqueios, não é que a gente deixa de enfrentar dores, mas a gente ganha uma maturidade diferente para lidar com os desafios da vida. Não é que a nossa vida não tem desafios. Inclusive, o próprio sacerdócio impõe desafios muito distintos daqueles que a gente vivia antes de se colocar ou não numa posição como essa. Mas você concorda que a gente muda o jeito de enfrentar essas coisas? A gente vai ter uma camada de ferramentas, várias formas de você visualizar um problema. Talvez você não entre em desespero para resolver aquele problema, porque eu vejo a Bruna de hoje, a Bruna de anos atrás. Há 10 anos atrás eu me desesperava com qualquer mínimo probleminha e falava assim, lascou, não tem como resolver, vou chorar aqui, vou me desesperar. Hoje em dia, quando acontece uma coisa, eu falo assim, não tem motivo nenhum para desesperar, né? Se eu desesperar, não vai resolver. O tempo que eu tô desesperando, eu podia estar arrumando 6 soluções diferentes, eu podia estar resolvendo e já tá partindo pro próximo problema, mas, né, então vamos focar aqui, vamos montar uma estratégia para como que eu vou lidar com tudo isso aqui da melhor forma possível. Então a gente vai criando maturidade para lidar com os problemas. Não que a gente deixe de passar por eles, mas aí a gente começa a lidar com eles como desafios, como coisas construtivas. Você fala assim, não, realmente uma merda isso aqui que eu tô passando, mas por quê? Como que eu vou resolver? O que que eu aprendo com isso? Então, só naquele momento que eu parei para pensar em como eu vou resolver, eu já estou amadurecendo, eu já estou aprendendo coisas que eu já não sabia. E assim, consecutivamente, você molda tanto a pessoa que você é hoje, quanto o adulto que você vai ser amanhã. Sim. E é um eterno vir a ser. É um eterno vir a se tornar. É maravilhoso. Quando você chega lá, dobre a meta. É sempre assim. Ai, cheguei, dobre a meta. Sempre vai aparecer algo novo. E quando acabar as coisas novas, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Então você saiu do caminho. Então me conta como que você deu os primeiros passos nesse caminho. Fausto. Então, lá em casa, todo mundo é muito precoce nas coisas.
E o meu pai, ele já era, né, assim, de culto de matriz africana. Quando eu nasci, o meu pai já tinha feito parte da Umbanda, já tinha passado pela Quimbanda, estava num processo ali dentro do Candomblé. Então, ali, desde o começo da minha infância, ali, desde quando eu me vi como ser humano, ali nos meus 5 anos, quando eu me reconheci como gente, o meu pai, ele já trabalhava com as entidades, ele já fazia os rituais dele e eu estava ali o tempo todo grudada nele, acompanhando e achava incrível porque eu conseguia visualizar as entidades naquela minha pureza de criança, né? Então para mim era tudo muito incrível. Só que na medida que eu fui crescendo, tudo era incrível dentro do meu mundo. Eu não fui uma criança que foi para a creche, eu não fui uma criança que foi para aquela pré-escola. Então, a minha vez de socializar com as pessoas, eu já estava com 6, 7 anos quando eu já fui para a primeira série. E aí, quando eu comecei a socializar com as pessoas e comecei a perceber que ninguém tinha a mesma religião do meu pai, e quem tinha escondia com unhas e dentes, e quando eu abria minha boca para expressar, tipo, algo dentro da aula de ensino religioso, porque era o que eu conhecia. Tipo, eu não conhecia o mundo daquelas outras crianças, e eu não sabia que o meu era errado. Então, tipo assim, sempre virava um problema, sempre virava uma conversa tendenciosa que falava, mas você tem que acreditar em Deus. Eu falei, mas eu até acredito nele, mas eu não tô falando que eu não acredito, estou falando que eu acredito em mais a galera, porque eu já vi essa galera e é todo mundo muito legal. Aham. Só que, na medida que isso foi acontecendo, meu pai começou a ser chamado na escola. Olha. Então, o meu pai teve que começar a sentar e conversar comigo e me mostrar que o mundo lá fora não era bem assim. E a minha mãe também não aceitava essas coisas muito bem, então ela começou a me mostrar como o mundo era lá fora, dentro de casa, para me entender. Falou assim, se eu for tóxica, ela já vai entender como não agir lá fora. Então, assim, aí na medida do tempo, meu pai foi meio que me treinando para me saber lidar com as pessoas e saber entender quando certas coisas ruins iam acontecer. Porque às vezes eu olhava pra pessoa e falava, nossa, aquele negócio ali atrás da pessoa, eu não quero ser amigo daquela pessoa, papai. E ele, tipo, você tá certa, tem algo errado, mas você não pode chegar no seu amiguinho e falar que tem um obsessor com ele, amor. Vocês têm que só ignorar. Você não pode ficar verbalizando essas coisas. E aí, quando eu fiz uns 12 anos, eu comecei a achar muitas regras dentro daquilo que meu pai fazia. E aí eu comecei a questionar o meu pai. Ah, não, eu sei que o senhor tá aí anos, aí antes de eu sair das fraldas, o senhor já estava fazendo isso, mas por quê? Que isso aqui tem que ser assim? E ele ia me explicar, eu falei, mas eu não concordo. Eu mesma faria totalmente ao contrário e não gostaria que alguém me criticasse por isso, não. Aí a Bruna, de 12 anos, já começou a questionar. E meu pai falou: vou te ensinar o que eu sei, mas eu não posso te obrigar a seguir o mesmo caminho que eu. Então, até aí tudo bem. Aí a Bruna, de 13 anos, conheceu pessoas que não eram pessoas certas e decidiu esconder do pai. E começou a estudar coisas que não eram de forma certas, inclusive nessa fase dos meus 13 aos meus 14 anos. Hoje em dia, né, como adulta, como mãe, eu consigo assimilar o quanto que eu podia ter, tipo assim, o Descambado. pior só não aconteceu porque realmente a pessoa não queria fazer coisas desse tipo com a gente, porque se não tinha feito, ninguém ia falar nada. E era assim, era um rapaz bem mais velho, um senhor já, e ele falava que ele era ocultista, e nessa época, na minha escola, tinha muitos evangélicos na nossa sala, então ficava sempre todo mundo tipo, mas você tem que ler a Bíblia. E aí tinha tipo uma ou duas cabecinhas que não aguentavam mais aquilo, e aí esse senhorzinho foi implantando coisas na nossa cabeça até ele ter um grupinho de jovens nos quais ele ensinava o ocultismo. Um pouquinho depois, eu fui salva pelo Dalton do Covil do Eremita, que ele me tacou um monte de PDF na lata e falou assim: para de se banhar nas águas do equívoco, lindo. Pois morre aí, fica pra lembrança. E aí, no auge disso, né, eu estudando ali coisas que ele manipulava, igual as clavículas de Salomão ali, ele pegou e reescreveu tudo da forma dele. E até o dia que ele colocou a gente para fazer uma evocação. Eu tinha 14 anos e eu fiquei com 2 costelas trincadas nesse dia. E Nossa. voltei para casa fingindo de égua, ainda sem ar.
E deitei no sofá e meu pai virou pra mim e falou assim: você vai esperar você ir parar no hospital ou você vai me falar o que tá acontecendo? E aí eu fiquei mais uma semana dentro de casa gemendo de dor sem contar o que estava acontecendo, até o meu pai me pegar pelos cabelos e me levar no médico e eu bater chapa. E, e aí, logo em seguida disso, eu fui expulsa da escola por bruxaria. Por bruxaria? Sempre quando eu falo isso, ninguém leva a sério. Só que o que acontece? Eu tenho até um papel que prova isso. Meu pai guardou esse papel, que é o quê? Quando a nossa querida escola aqui de Belo Horizonte, Pedro de Alcântara Nogueira, fala, se um dia quiserem me processar, vai ser meio difícil, né? Intolerância religiosa versus... Então fica meio complicado. Sim. Chamaram meu pai na escola, por quê? Eu tinha levado um livro de reiki, que eu tinha pegado na biblioteca pública. Era uma coisa de chakras, sabe? E aí eu queria conversar sobre aquilo, porque as meninas falavam muito sobre pedrinhas, sobre as coisas, e eu queria falar, não, gente, tem uma coisa muito mais da hora por trás dos cristais, a gente pode expandir isso aqui. E aí uma menina ficou aterrorizada com essa ideia, e chegou na diretoria falando que eu tinha adormecido o braço dela e que não sei o que eu tinha magiado, macumbado ela de todas as formas possíveis. E os pais dela, muito evangélicos, foram mais uns 12 pais lá na escola e falaram com a diretora que se não desse um jeito de me retirar, entraria conselho tutelar, entraria mais um monte de coisa. E aí eu fiquei suspensa durante 3 dias. E fiquei matando aula, porque eu não queria falar assim, não, gente, isso é uma coisa extremamente idiota, impossível que isso vai realmente chegar no meu pai, na minha mãe. Matei a aula uns 3 dias, voltei no 4º dia na aula, na hora que eu entrei dentro da escola, todas as pessoas se afastavam de mim. Eu falei, são 6 horas da manhã, gente, sério. Caramba. 6 horas da manhã, gente, pelo amor de Deus, tanto bullying que dá pra vocês fazerem, mas às 6 da manhã, entrei pra dentro da sala de aula, na hora que eu sentei na minha carteira, todos se afastaram pro outro lado. Aí a supervisora veio me buscar dentro da sala de aula e falou: para não acontecer nada de ruim com você, você vai ficar lá na diretoria até o seu pai chegar. Meu pai chegou, sentou, olhou para a cara de todo mundo, tipo assim: tá bom, o que que a minha filha fez? Ela depredou alguma coisa? Ela bateu no professor? Tá aqui com esse tanto de pai me olhando. O que que essa infeliz fez? Aí eu, pai, se eu te falar que eu não fiz nada, que o senhor não faria. E aí a diretora explicou para o meu pai, chocada, com conversas do Facebook na época, que a gente já tinha Facebook, print de conversa do Facebook, deu mandando vídeo do YouTube de frequência, de meditação, dessas coisinhas que eu achava muito legal. E aí eu, tipo assim, e elas mandando os prints, tipo, olha, sua filha manipulando jovens na escola, que não sei o que. E uma conversa minha marcando um negócio de RPG com outro menino que não tinha nada a ver. Então englobaram tudo isso e colocaram na frente do meu pai, que meu pai olhou pra mim assim e falou assim: eu não acredito que vocês me chamaram aqui pra isso, não. Aí ele falou assim: ou a gente vai pro conselho tutelar, ou a gente vai convidar a sua filha a se retirar da escola. Meu pai falou assim: vocês não estão convidando ela a se retirar, vocês estão mandando ela expulsa daqui, vocês estão falando de uma forma educada. Mas agora quem também não quer que ela estude mais aqui sou eu, porque você Né? Por perde favor. nada. Por E meu pai só favor. pegou meus documentos e fomos embora. Eu acho que foi a primeira vez que chamaram meu pai na escola que eu não sofri consequência nenhuma. Ele riu tanto que ele falou assim: não, você não. Isso aqui é uma vergonha, isso que vocês estão fazendo, vocês sabem, né? Eu achei que ela estava fazendo, era um círculo aqui, satânico, invocando coisas, chamando espírito, batendo palma para a entidade, mas não, a menina tá falando de meditação, gente. Nem eu vou até ler esse livro aí depois. Então, assim, virou uma lacuna muito grande, e aí eu fiquei um tempo, tipo assim, sem contato com nada, que minha mãe virou para mim e falou assim: se eu sonhar que você acendeu uma vela, nem que seja pro seu anjo da guarda aqui dentro dessa casa, nós vamos ter uma confusão. Aí fiquei um ano na neutralidade, mentira, imprimia folha, enfiava no meio da Bíblia e ficava lendo dentro de casa, que aí ela achava que eu estava convertida, seguindo o Senhor Jesus Cristo. E assim eu Boa. fui vivendo. E aí os meus pais se separaram e eu fui morar com a minha mãe no interior. Aí eu falei: como que eu vou fazer? E aí foi a época que eu conheci o Dalton. Eu tava toda lascada, meu pai tinha até me limpado. Aí o Dalton foi e me apresentou a Agares. Foi o primeiro Daimon que eu ouvi de forma
honesta, né? Tirando os ensinamentos do outro perturbador lá. Então, assim, aí eu comecei a prestar mais atenção. Eu tinha 15 anos na época e tal, só que eu não tinha liberdade nenhuma nessa época, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar dos meus irmãos, eu tinha que ir pra escola. Então, o que que eu fazia? O único momento de liberdade que eu tinha perante o olho da minha mãe é quando eu ia à igreja. Então, o que que eu comecei a fazer? Eu passava, imprimia as coisas, cortava e colava dentro da minha Bíblia, encaixando ela dentro da Bíblia, e eu ia para a igreja, sem ser batizada, sem nada. Fiz até consagração à Nossa Senhora, tá, gente? Para me poder estar estudando em paz. Se Boa. hoje eu estou aqui ajudando vocês, é porque em algum momento eu tinha que fazer isso. Fez acordos com o dono do território. É, ué, tem que estar fazendo, né? Falei assim, como que acalma essa senhora aqui? E minha mãe nem era católica. Entendi. Mas era o jeito de acalmar ela. E assim, fui estudando, 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 estudando. Depois que eu tive minha filha aos meus 16, 17 anos, eu já peguei minhas coisas e fui morar sozinha. Entendeu? Aí foi-se. Aí eu testei tudo aquilo que eu tinha lido e fui fazendo todas as coisas possíveis e fui me enfiando. Falei assim: não, com o Exu e com o Bojira eu já tenho costume, porque meu pai me ensina a fazer padê desde que eu me entendo por gente. Então, daqui em diante, isso aqui eu vou criar mais intimidade, vou voltar a conversar com meu pai, entender como que isso aqui funciona, para poder continuar fazendo isso aqui. Só que eu sempre quis muito, muito entender sobre o luciferianismo. E nessa época eu já tinha me falado sobre, e aquilo ficava martelando na minha cabeça. E eu falava assim, gente, eu sempre falei isso com meu pai. Eu gosto muito de fazer as coisas para as entidades, amo o meu Exu e minha Pombogira, mas não é o meu lugar. Não me sinto totalmente plena de como se eu estivesse fazendo tudo o que eu pudesse. Falta algo. E meu pai falou: não, eu mesmo eu me sinto completa. Se você não tá se sentindo, então vamos procurar alguma coisa que você se sinta completa aí. Porque já ser magista já é muito difícil, minha filha. Se você não se identificar com o que você tá fazendo, é pior ainda. Sua vida vai ser Nossa. incompleta para sempre. E aí eu fiquei remoendo aquilo. Eu comecei a estudar o luciferianismo, comecei a estudar, analisar as coisas. E aí eu encontrei a demonolatria. Eu falei assim, será que aquele velho maldito, tudo que ele me ensinou era errado, 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 errado mesmo? Ou tinha alguma coisinha ali que ele tinha, né, que fazer para o negócio funcionar, não podia ser tudo mentira. Então eu comecei a lembrar as coisas que ele tinha me ensinado e a comparar com as coisas que eu estava aprendendo. Até que eu fiz a minha primeira ritualística depois de muito tempo, mas eu estava com medo, já tinha me lascado 2 costelas num ritual com o Amon, na época. Que na verdade Amon se passou por Asmodeus e rebentou com todos nós. Tem um amigo meu que virou Ah. quase padre depois disso. Nicolas, a gente te ama. Tadinho. Ele foi pro seminário mesmo depois desse episódio, tadinho. Ele ficou traumatizadíssimo. E aí, tipo assim, eu falei, não, ué. Se eu não fizer com medo, se eu fizer sem medo, vai dar. Se tiver que dar ruim, vai dar ruim do mesmo jeito. Já foi 2 costelas, mais dor que isso, é só eu morrendo. Então vamos, se tiver que dar ruim, dá ruim. Tô aqui sozinha mesmo, minha filha tá com o pai, o que, que pode acontecer? E deu muito certo. E aí eu comecei a entender o porquê todas as outras vezes tinha dado errado e por que eu tinha me machucado. E aí eu falei, não, agora eu vou me afundar nisso aqui. Então, quando a Toca da Abras começou a ganhar vida, eu não falava que eu estudava ocultismo de forma alguma, porque eu ainda tinha muito medo, principalmente da minha família de parte de mãe e tudo mais, eles já não estavam aceitando eu trilhar o mesmo caminho do meu pai. Já estava sendo difícil lidar com minhas tias, as pessoas já estavam achando que eu era incapaz de estar com a minha filha por causa disso. Entendeu? Já não queriam me deixar ficar com a minha filha porque eu não era católica, porque eu não era evangélica, não fazia parte do mesmo ciclo que eles ali. Então eu falei, nossa, eu não posso falar isso. Então eu sempre dividia isso com meu pai, que é a pessoa mais confiável que eu tinha naquela época. Sim. E aí ele procurava outras pessoas confiáveis também para poder trazer instruções para mim, porque tudo antigamente era mais difícil. Você achava um PDF, o PDF era um livro de 800 páginas, ele tinha 412, e eu separava ali nas últimas páginas, a lágrima já escorria porque o trem estava incompleto. E assim, a gente vivia catando as coisas ali, peneirando, 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 até que finalmente eu tive a instrução de uma pessoa que realmente
Ele já se foi, mas ele conseguiu deixar algumas instruções para mim, conseguiu me dar estes primeiros passos no sacerdócio, porque não existe isso da gente. Eu fiz minha auto-iniciação no meu auto-sacerdócio, para mim ser a minha própria sacerdotisa da minha vida. Entendam isso, é diferente. Eu não me auto-iniciei no sacerdócio para Asmodeus. Há uma diferença entre o sacerdote íntimo para você e ser sacerdote para outras pessoas. Não se presta atenção muito nisso aí desse povo auto-iniciado aí, que não é bem assim que funcionam as coisas, não. As coisas têm regras. Ainda mais pra coisa que E tem tradição, né? essa pessoa me deu esse primeiro empurrão, mas eu já tinha feito a minha auto-iniciação, de entender o que tinha acontecido no passado, por que tinha dado merda, por que eu queria tanto aquele contato incansável com Asmodeus, e que ele ficava me infernizando, eu via ele em todos os cantos, e eu queria tentar chamar. Tudo era de papel sigilo, triângulo era feito no giz, pano roubava o forro de mesa da minha avó, que era preto lisinho, e sameava ele, depois era uma luta para esconder. Então, assim, tudo era feito muito assim. E aí quando ele falou, não, eu já não tenho mais saúde, eu não sei para quem que eu vou passar isso aqui para frente, você não tá pronta. Mas o resto, ele mesmo te lapida. Boa sorte. Eu não gostei, na época eu achei isso interessantíssimo, depois eu não gostei muito não. E aí eu tive essa iniciação. E depois eu tive que trilhar todos os outros 7, 8 anos desse início desse sacerdócio sozinha. E isso foi muito ruim. Tipo, de 2023 para cá, que eu comecei a conhecer outros sacerdotes, outros magistas, e eu não me senti tão solitário. Porque o Dalton, que foi um dos meus professores que eu sempre falo, ele trabalha com magia angelical, ele trabalha com magia enoquiana, ele trabalha com magia planetária. Então, tipo assim, eu consegui aprender coisas com ele, mas eu sempre ficava tipo assim, mas isso aqui, você não quer gravar um vídeo assim, só assim por alto, falando assim de um satanismo aí pra mim, não só pra mim saber, entendeu? Porque não tem ninguém pra falar isso pra mim, tem você. E ele tava, ô amiga, não é comigo. E aí, quando eu achei, né, magistas do caos, dentro do luciferianismo, dentro da Goetia, seja ela solomônica, luciferiana, draconiana, o que for, eu me senti igual uma criança no parquinho. Tipo assim, nossa, finalmente eu achei pessoas que eu posso me reconhecer e que eu posso tirar dúvidas, porque independente se eu comecei meu sacerdócio ou não, eu tô trilhando esse caminho aqui sozinha, eu tenho muito pouco, e eu tô peneirando isso o máximo que eu posso, e agora eu tenho que ver o que foi esquizofrenia minha e o que realmente aconteceu, peneirar ali as coisas boas e coisas ruins. Te E, perguntar, nó, se você fosse dar hoje um conselho pra sua versão lá de 13, 14 anos que começou a se envolver com esse assunto todo desse viés, que conselho você daria? eu viraria para a Bruna de 14 anos e falaria para ela não se envolver com pessoas mais velhas. Se você precisa esconder dos seus pais, Boa. não tô falando, tipo assim, lógico que tem pais que você falar pra uma pessoa que o outro é ocultista, talvez não vai ser tão legal. Mas você esconder uma convivência com uma pessoa, se você tem que esconder isso dos seus pais, talvez tenha um problema com a pessoa. Você tem que estar revendo isso aí. Outra coisa, não existe, pelo menos dentro da minha concepção como sacerdotisa, como mãe, eu, Bruna, aos meus 26 anos, pegar uma menina de 12 anos e achar que eu posso ensinar evocações para ela, sendo que ela não sabe nem controlar o próprio corpo. Ela nem menstruou ainda, ela não sabe lidar com sentimentos, mal sabe lidar com o próprio paladar. Então, assim, cada coisa tem uma fase. E se você passa por cima dessas fases, você cria lacunas. Não adianta você querer ser magista e querer saber fazer feitiço se você não tem controle de você mesmo, da sua mente e da sua vontade. E esse primeiro estágio ali da adolescência, da pré-adolescência, até os seus 20 anos, você vai estar aprendendo a lidar com o seu corpo, com o desenvolvimento da sua maturidade e com várias outras coisas que não é que eu estou falando para vocês não estudarem magia, mas comecem pelos primeiros degraus, entendam primeiro a sua consciência
objetiva, sua consciência subjetiva, como que o barulho da sua mente funciona, como acalmar a sua mente. Um bando de jovem tendo crise de ansiedade, aí nego de 16, 17 anos querendo fazer magia de todas as formas, aí fica lá crise de pânico, crise de ansiedade, que não sei o que não dorme, não come direito, por causa de quê? Porque tem uma lacuna ali que ela precisa, em algum momento não adianta, em algum momento você vai ter que preencher ela. Em algum momento você vai ter que parar, respirar, aprender a meditar, senão tudo que você fizer vai sair errado. Se você não tem controle de si, controle da sua vontade, então aprenda a estruturar isso primeiro antes de você querer ir mais para frente. Aprender a lidar com o ser que você é, né? Eu vejo que tem muito essa questão dessa, vamos dizer assim, essa necessidade de se mergulhar nessas vivências, na experiência com a magia, com tudo aquilo que as pessoas veem outras pessoas falando em rede social, em TikTok, em YouTube. Nossa, esse relato incrível que essa pessoa tem, eu quero também poder viver essa mesma coisa. E eu vejo que você comentou sobre essa questão, né, dos jovens estarem com muita ansiedade, com dificuldade para dormir, dificuldade para desligar a mente. Isso não significa, gente, que vocês precisam ser pessoas sãs naquele sentido neurotípico regular. Tipo assim, eu sou TDAH, gente. Vocês não estão vendo aqui que eu falo por cima do Faustão a cada 5 segundos? Então, Paciência. é aquela coisa, a gente não precisa ser pessoas normais, regulares, sãs, sem dificuldades, sem problemas para enfrentar. O lance é entender o ser que você é, entendendo como levar isso em conta na forma como você lida consigo. Talvez... Sim, isso aí é super mega importante. Nossa, é igual a questão da meditação. Tem pessoas que param de fazer meditação porque falam que não conseguem silenciar a mente. Já tentar entender e catalogar cada barulho desse que tá na sua mente, em vez de tentar mandar ele calar a boca? Talvez ele tenha informações preciosas e você está ignorando. Sim. Ele existe por um motivo. Qual que é o motivo? Vamos separar bonitinho e entender o que cada barulho está fazendo? E assim você vai se entendendo consecutivamente. Meditar não é você sentar com perninha de Buda, cruzar os dedinhos assim, ó, e ficar lá 2 horas, não, meu amor. São etapas. Às vezes começa ali 5 minutos antes de você dormir, acontece ali com você escutando uma música que você gosta enquanto você lava sua roupa. Tipo assim, todos os momentos podem ser propícios para você começar a trabalhar você. Se você não consegue conhecer você e os seus problemas, as suas vontades, como que você vai fazer magia e vai intencionar a sua vontade se você não conhece a sua vontade real? E assim acontecem acidentes. Deus, a prova viveu disso. E aí eu, inclusive, trago a versão mais completa daquela frase que as pessoas tanto gostam de citar, do conheça-te a ti mesmo e você conhecerá os deuses e o universo. Né? A parte que as pessoas esquecem sobre o propósito desse olhar para si, se compreender, compreender o ser que você é, inclusive é uma tradução que eu já pesquisei como sendo mais fidedigna do que o conhece-te a ti mesmo, que seria conheça o ser que você é e isso lhe dará o conhecimento dos deuses e do universo. Estudar o ser que nós somos, estudar como que esses pensamentos vêm, como que isso funciona, como que é a nossa relação com o nosso próprio corpo, o quanto que muitas vezes a gente confunde um mal-estar físico com um mal-estar emocional, o quanto que a gente inventa dores psíquicas para nós mesmos sobre questões que são do nosso corpo. Ataques espirituais também, às vezes eu só preciso beber uma água, às vezes tomar um sol, uma vitamina C, fazer uma terapia, só que as pessoas, outra coisa também que eu acho que, eu não tô falando que, eu falo como se eu fosse muito velha, né, e que, a minha geração, mas porque a época dos adolescentes da minha época que começaram a estudar magia, são os magistas que vocês estão contratando agora, a gente se lascou lá, mas é porque a gente se lascou mais sério. Vocês ainda têm, tipo assim, os jovens, ele tem uma gama de conteúdos ali mastigado, que ele tem fácil acesso, se isso atrapalha, isso pode ajudar também. Só que, nossa, essa questão tanto da romantização de já fazer rituais, eu não sei de onde que tira, que é muito legal fazer ritual, gente, não tô falando que é ruim, mas todas as vezes que você pensar que você não tem controle de coisas pequenas do seu ser, não adianta você querer controlar grandes energias, não adianta você querer fazer grandes coisas, não adianta você querer fazer uma casa
Se o terreno que você está tentando fazer é um brejo e se você não sabe como coloca nenhum prego. Então, assim, Boa. tudo é uma estrutura, tudo tem que ser planejado, tudo que vocês forem fazer na sua vida, e principalmente em relação à magia, em relação a tudo, analisem. Nem sempre tudo se resolve com feitiço, e a sua vida não depende 100% do seu espiritual, depende 50% do seu espiritual. Se você não procura um emprego, se você não bebe uma água, se você não toma um sol, se você não existe, se você não conversa com as pessoas, não tem feitiço que você vai fazer, que o emprego vai bater na sua porta, que a namorada dos seus sonhos vai chegar e falar assim: oi, meu amor, aqui as alianças. Não existe isso. Você também tem que viver, tem que fazer a energia se movimentar, tem que existir e tem que fazer coisas para que você crie uma energia ali que vá movimentar as coisas que você realmente quer. Entendeu? Não adianta ficar querendo fazer um monte de mundaréu de coisa. É igual gente que quer ser sacerdote. Igual as pessoas viram pra mim e falam assim: mas você tem que falar que você é sacerdote. Eu falei assim: gente, tem nada de legal. Assim, o legal é você conseguir ajudar as pessoas ali num momento difícil, mas eu faria isso também sendo uma enfermeira, eu também faria isso, sei lá, fazendo um projeto social. Então, assim, tem várias milhões de formas de ajudar as pessoas. Então, isso não me faz especial sendo sacerdotisa. Ponto. Segunda coisa, parem de romantizar. É difícil demais. Não tem graça, não é legal. Todo dia eu tomo uma lapada diferente. Os modelos falam assim: ah, você acha que você tá aprendendo? Deixa eu raspar a sua cara aqui. Aí eu vou lá e aprendo uma coisa nova. Beleza. Outra coisa também, pacto. Parem de ficar romantizando pacto. Pacto não resolve tudo. Se pacto resolvesse tudo, eu não estaria nem aqui. Eu estaria agora lá em Maldivas tomando um champanhe. Que é pingente de pactuação, né? Fazer um colar assim, com todas as plaquinhas. Pra vocês poderem entender. Pacto, feitiços romantizados demais. As pessoas estão vivendo uma fase de que elas preferem procurar um ritual amoroso do que procurar uma limpeza. Do que. Gente, vocês não têm boleto? Vamos fazer um ritual de prosperidade? Um ritual de alguma coisa assim? Aprender a movimentar essas energias, tem a natureza toda à sua volta, nem tudo também é daimon, nem tudo também é anjo, nem tudo é o externo. Aprendam a ingerir a energia do que já faz parte de vocês. A natureza está aí em volta. Tem ervas, tem como você sentar na natureza, respirar fundo, abraçar uma árvore e falar: não, preciso de descarrego aqui, ó. Tô quase batendo a minha cabeça na mesa ali. Então, assim, tem diversas coisas, tem vários caminhos pequenos e grandiosos que você pode seguir para resolver o seu problema. Às vezes, o que salva Joaquim mata João. Então, vamos com calma, vamos aproveitar um processo. Ninguém vira médico antes de fazer a faculdade, antes de fazer o ensino médio, antes de fazer o ensino fundamental. Então, vamos aproveitar cada etapa, não fica colocando carro na frente dos bois, não, que isso não funciona. Vou, Nunca funcionou. vou compartilhar contigo um pensamento para ver o que você também pensa e sente sobre isso. Eu vejo que, por um lado, eu vejo que sim, as pessoas têm muito esse desejo de já ver coisas miraculosas, incríveis acontecendo na realidade delas, enquanto que em outra medida as pessoas também têm muita dificuldade de se engajar e ter compromisso com aquilo que elas buscam realizar e ter na vida delas, principalmente relacionado com a vivência da magia e da bruxaria, né? Eu vejo que uma coisa que é muito recorrente de eu encontrar no meu trabalho são pessoas que falam que, nossa, eu acho todas essas coisas do qual vocês falam incríveis, eu estudo, leio, eu escuto podcasts sobre o tema, eu quero muito e vejo muito potencial a respeito da vivência com a magia e com a bruxaria, mas eu não consigo me comprometer a sentar para poder meditar 5 minutos por dia que seja, eu não consigo lembrar que eu tenho, né, práticas que eu já aprendi a fazer de limpeza energética para poder trazer o meu bem-estar e o meu centramento emocional. E uma coisa que eu percebo que se conecta muito com isso é a dificuldade que as pessoas têm de efetivamente entender o que é se identificar como bruxo, como bruxa, como mago, como magista. O que significa a gente olhar para essa vivência como uma coisa que tá tão lá dentro da gente, que é tão constituinte de quem nós somos. E eu comento isso muito forte do meu lado, assim. Eu tava pensando sobre isso hoje, antes do nosso encontro. Sobre o quanto que se eu fosse tentar tirar de mim tudo aquilo que se conecta com a vivência, com a prática, e com o estudo e com o conhecimento mágico, eu me transformaria numa coisa irreconhecível. Se tirarem de mim a Nossa. magia,
ninguém que me conhece conversaria comigo e identificaria em mim o Fausto Ramos que eles conhecem. É uma coisa que Eu tá. acho que as pessoas nem gostariam de mim, na real. Eu sem ser magista, nossa! E aí, a partir disso, se engajar com a prática é uma consequência natural de nós sermos quem nós somos. Né? É uma coisa meio tipo, pra mim eu não consigo não ter compromisso com aquilo que eu me comprometo a fazer a respeito da minha vivência mágica espiritual, porque fazer isso é o mais natural pra mim do que não fazer. É mais difícil não fazer do que simplesmente ter compromisso e fidelidade e disciplina com aquilo que eu me comprometo a fazer sobre minha Sim, vivência. sim, e isso eu acho que faz parte da essência da bruxaria. Porque a gente, eu acredito em reencarnação, eu acredito em outras vivências, e eu acredito que a nossa consciência objetiva ela é um todo que junta os fragmentos das nossas vivências carnais durante as nossas vidas. Então, assim, eu acho que a gente vai vivendo e vai passando as coisas, e aquilo desenvolve quem somos. Se eu tirar a bruxaria de você, talvez você não seja tão feliz. Nossa, Talvez você se sinta incompleto, talvez você até meio que morra por dentro. Eu não consigo me imaginar também não consigo. sem, nossa, não consigo. Mas é isso que, sei lá, é a base da bruxaria em si. Nós, ao longo da história inteira, sempre buscamos por isso de mas eu sou a bruxaria, eu vivo a bruxaria. Quando eu acordo de manhã, eu fico feliz em abrir a janela e ver o sol e ver as plantas e agradecer pela existência delas. E eu sei que elas estão felizes pela minha existência porque eu trato elas como parte de um todo e eu sou parte desse todo também. Antigamente a gente ficava feliz em comemorar quando se plantava, agradecer a terra, dividir essa energia de felicidade com ela. Quando a gente colhia, a gente ficava feliz de retribuir essa energia para a terra, porque ia alimentar, matar a nossa fome e dos nossos filhos. Então era uma vivência constante, desde a hora que a gente ia acordar e desde a hora que a gente ia dormir. A bruxaria era a arte, era a música, eram os encontros, eram as festividades, eram todas as coisas que englobam as nossas expressões como seres, que vai muito, muito além da nossa carne. Como a nossa alma expressa a felicidade, cantando, dançando, comendo bons alimentos, dividindo. Eu tenho um ditado que eu falo que a felicidade ela só é plena quando ela é compartilhada. Então, assim, eu acho que isso faz parte da nossa essência. E quando se tira essa possibilidade de compartilhar essa felicidade, essa nutrição, de entender que o mundo ele não é nosso escravo, mas somos um todo, e tudo que o machuca nos machuca também, ter essa sensibilidade que faz a gente ser completo. Quando a gente perdeu isso, né, quando a gente foi obrigado a perder isso, dentro de todo o conceito histórico ali, que se você fizesse qualquer coisa semelhante a isso, você estava pecando, estava blasfemando, tinha que ser punido por isso. A gente tem algumas pessoas que foram reprimindo e tem pessoas que se sentem confortáveis de ser assim, porque sair da zona de conforto e abraçar essas expressões faz com que essa pessoa saia do lugar da conchinha dela e nem todo mundo se sente confortável para isso. A bruxaria ela tá para todos, ela é o nosso universo, é onde nós vivemos, somos parte dela, somos parte da natureza, mas nem todos estão dispostos a abraçar essa parte de si. E tem muitas pessoas que realmente não conseguem lidar, que estão tão acostumadas por questões sociais, de criação, de desenvolvimento pessoal, entre outras coisas ali dentro do meio social dela, que ela já criou uma caixinha, ela já foi lapidada pelos pais e pela sociedade que ela vive, que ela não vai quebrar aquela caixinha, porque aquilo é desrespeitoso para uma sequência de pessoas que estavam construindo aquela caixinha. Então tem pessoas que não vão conseguir sair, tem pessoas que vão quebrar, que vão sair, e tem pessoas que naturalmente só vão ser. E tá tudo bem. É só, tipo assim, ninguém é obrigado a nada, mas fugir também nunca foi uma escolha. E Então, chega, assim, e chega num ponto que quando a gente começa a desafiar um pouco essas caixas no qual a gente foi colocado desde que a gente nasceu, a gente não consegue parar.
nesse movimento, né? É meio difícil parar nesse movimento porque é como a gente estava conversando, subtrair da gente a relação com a magia, com a bruxaria, faz a gente perder um pouco daquilo que faz a gente ser feliz, que a gente faz a gente se sentir pleno e bem naquilo que a gente faz. E quando a gente para de fazer esse movimento, muitas vezes isso acaba também dando a gente uma sensação de que a gente está perdendo alguma coisa que é essencial naquilo que compõe a gente, que é É justamente esse movimento de expandir, né? de, de deixar de pertencer, né? De deixar parece que, sei lá, você casou num dia com o amor da sua vida e no outro dia apagaram a sua memória e fizeram você viver sem ele. E aí você só sente aquela dor no peito de falta alguma coisa. Eu talvez sei o que que é, mas não posso. Então, assim, esse não poder, gente, não se prendam a esse negócio de, ai, eu não posso, ai, que não sei o que que eu estudo isso, eu não posso aprender sobre isso, ai, porque minha família é de tal religião, eu não posso fazer isso, ai, que não sei o que, a gente morre e fica tudo aí. Aí você tem que reencarnar de novo pra você ter que aprender tudo de novo porque você deixou de aprender nessa. Então, vamos estar adiantando o processo. Não deixe de viver as coisas que você tem que viver. Não deixe de aproveitar. Mas também não passe por cima de etapas. Saiba aproveitar cada etapa. Cada etapa tem um conhecimento específico. Igual fase de videogame. Se você pular a primeira fase, chegar na segunda, você vai tomar uma surra. Porque você não se preparou. Você pode passar da segunda fase todo arrebentado. Mas precisa? Não Pois é. precisa. Então, assim, é isso que eu falo principalmente para meus alunos. Não tem necessidade de pular etapas e tudo, mas também vá com medo também. Não fique com aquele negócio de, eu não vou fazer isso porque, eu tenho medo. Você tem um estudo? Você acha que você consegue desenvolver ele ali sem ativar? Você acha que tá tudo pleno? Consegue verbalizar? Faz, vai com medo mesmo. Se você não tentar, você vai morrer e não vai saber o que é tentar. E isso não funciona só pra magia, isso funciona pro resto também, tá, gente? Não Eu, se coloque em situações de risco, mas façam coisas que sim, talvez os pais de vocês não fariam. eu acho que tem uma diferença entre aquele tipo de medo que serve para alertar a gente para tomar atenção com alguma coisa que de fato Sim, pode ser arriscado e o medo que é muito mais um sentimento interno de um bloqueio, de de uma insegurança. insegurança. Eu acho que, inclusive, eu já tive experiência várias vezes. Esse ano, inclusive, eu cheguei a viver essa experiência de eu me propor a fazer um determinado ritual e de repente eu começar a sentir muito medo de fazer aquilo. Só que eu entendia que o medo não era porque eu estava fazendo uma coisa arriscada que estava além da minha habilidade. É porque era um medo interior que surgia justamente porque eu estava disposto a fazer uma Porque coisa. era algo novo e que você nunca tinha metido a cara e feito falar assim, pode acontecer qualquer coisa, pode dar tudo certo ou pode ter surpresas. Eu não sei o que acontece depois disso. Sim. E nesse caso, no meu caso, era porque o que eu estava prestes a fazer tinha um potencial tão grande de me transformar que tinha uma parte de mim que ainda estava, né, confortável sendo a versão que eu era, que estava querendo se retrair. E não, pera, mas se ele fizer isso, talvez esse Fausto que vive hoje não vai mais existir daqui a 2 meses. Se esse cara Tipo assim, realmente como que a conseguir fazer gente esse vai ficar ritual. sem o Fausto de agora? A gente não pode ficar sem ele, a gente não tem estrutura aqui para isso. Tem tudo, sim, ele pode ir embora, descansar em paz. Não, não pode. E aí eu Eu também, tive eu que passei por fazer isso com esse medo. ano também. Eu fiquei bem desesperadinha e eu parei para perceber que era um desespero meu de medo. Eu voltei a Bruna de 14 anos que quebrou as duas costelas naquele momento, que foi uma migração de culto que eu fiz, que eu fui buscar a origem de Asmodeus, né? Ali dentro do Avéstico, dentro do persa. E aí eu achei a Yeshima. Aí, falei, meu brother, conheço demais, qualquer energia dele cai para dentro. Fui, fiz todo um estudo, toda uma análise, pedi ajuda de outras pessoas, montei a ritualística. Na hora de fazer a ritualística, eu falei, não, mas isso aqui vai abrir um negócio no meu sacerdócio diferente, né? Que aí agora eu vou ter que entender sobre faces dele, que eu não tô acostumada. Tô acostumada com ele, grimório medieval, bonitinho ali, máximo culto de demolatria, agora eu vou buscar a origem desse ser, como que vai ser? Na hora que chegou na hora do ritual, eu tava assim, pra que eu faço essas coisas? Isso aqui vai mudar uma parada que eu não sei nem como é que eu vou lidar com isso aqui, gente. Como é que vai ser depois? Tava tudo confortável. Por que eu tô tentando arrumar problema pra mim? Aí a minha outra parte da consciência falou assim, mas é porque precisa.
escolha. Você tá num comodismo aí danado. Você quer ser essa sacerdotisa pra sempre ou você quer aprender mais coisas? Aí eu falei, é mesmo, né? Eu tô aqui porque eu quero aprender. Falei, então vamos então. Vai com medo mesmo. Fico todo mundo falando pra ir com medo mesmo. Então deixa eu dar um exemplo aqui. E Uhum. deu tudo certo. Foi tudo maravilhoso. Olha que a medalhinha dele aqui bonitinha aqui. Tô reparando nela desde que você entrou na chamada. Bonitinha. É que é um sigilozinho diferente. Todo em avésticozinho. Aí eu E fiquei feliz. Agora eu tenho mais coisas pra estudar? Tenho. Mas era isso que eu queria, é isso que eu tenho. tá vendo? Tá vendo, gente? Isso que é sacerdócio. Você arruma mais problema pra você mesma. Quando você acha que tá tudo bem, tá tudo confortável, aí o Deus ou a entidade de você chega e fala assim: Mas isso aí foi só o primeiro parágrafo, amor. Vem cá. Tem mais aí, tem coisa demais. Tem que te criar mais 3 desafios aqui pra ver se você sabe controlar seu emocional mesmo. E, Bruna, você me comentou também nessa conversa sobre uma coisa que eu acho muito importante da gente enfatizar e trazer para as pessoas do Jornada Mágica, que é sobre a importância da comunidade, de conseguir se conectar Sim. com a comunidade de praticantes, de não ser uma pessoa que apenas se isola numa torre para poder viver aquilo que faz, e a importância da gente ter pessoas com quem trocar sobre esse tema, sobre esse assunto. Me fala mais da sua Gente, é experiência. maravilhoso. Tipo assim, dentro da minha concepção, eu pegar hoje em dia e eu me isolar lá no alto da montanha, lá, sem acesso a ninguém. Tá? Isso seria incrível. Só que dentro da realidade, isso não me faria evoluir de forma alguma. Eu ia evoluir dentro de um globo ali, dentro de uma zona de conforto que talvez não me faria ir para lugar nenhum. Duas cabeças pensam melhor do que uma. Todas as vezes que vocês não precisam ter uma pessoa enfiada dentro de sua casa todos os dias fazendo ritual com você. Você não precisa viver uma vida ali, nossa, toda voltada para aquilo e dividir aquilo só com aquelas pessoas, mas tenham pessoas para vocês compartilharem vivências, experiências, trocarem dúvidas. Nada tá certo, nada tá errado. Tudo é conversado, é muito bem entendido. Às vezes eu sei uma coisa que não é que o seu ritual tá errado, mas às vezes vai trazer um conforto a mais para você movimentar aquela energia. Então conversa comigo que talvez eu te instrua. Às vezes eu vou ter uma questão que você vai falar: não, Bruno, se você colocar tal coisa, talvez facilite. Então, nessas pequenas trocas que a gente vai preenchendo lacunas dentro do nosso desenvolvimento. E isso é desde que o mundo é mundo. Você não aprende a falar conversando sozinho dentro de casa. Você vai criar sua própria língua e vai ficar balbuciando. Agora, para você aprender a falar a língua dos seus pais, eles precisaram conversar com você, eles precisaram dividir palavras com você, senão você sozinho ia criar a sua própria linguagem e ia viver sua vida. Não que a sua linguagem estaria errada dentro do seu mundo, mas faltaria lacunas para você, faltaria possibilidades. Então, assim, hoje tem internet, tem o Instagram repleto de pessoas de várias vertentes. Não tô falando pra vocês chamarem qualquer um para conversar, não, tá, gente? Pelo amor dos deuses, vamos ter também um pouco de senso crítico também, né? Sim. A pessoa tá, né? Vamos tá repensando sobre a vida também. O senso, ele é importante. E dividir, conversem, dividam. Fala assim: fulano, ô Bruna, ô Fausto, achei muito interessante sua vertente. Não entendo bulhufas. Tem como você me explicar? Eu explico. Se interessou, eu falo assim: olha, para você começar a entender, tal livro. Você já minimizou um problemão de você ficar debulhando na internet, talvez para você achar uns livros que não são nem confiáveis, que vão te ensinar passos lá na frente, sendo que pode ter eu, ou o Fausto, ou qualquer outro magista que vai falar: não, aqui, ó, esse livro aqui, ó, se você ler ele, depois ele vai ter lá algumas outras indicações, vai ser mais fácil para você começar a peneirar e entender esse assunto melhor. Se você não entender tal coisa, pode me perguntar. E assim consecutivamente a gente vai aprendendo. O conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Lógico que tem uma forma de você explicar. Eu não vou pegar e chegar num neófito, tacar um grimório de Vera no peito dele e falar assim: vá viver. Não é assim que funciona. O conhecimento, ele tem que ser compartilhado de forma sensata. Não existe disso de eu virar para você e falar assim: você não está, você não tem que aprender isso agora. É só que você tem que aprender por etapas. Todo conhecimento está aqui para você. Vai adiantar você saber tudo agora, ler tudo agora? Não. Então, programar é estruturar,
Isso funciona para problemas, funciona para estudo, funciona para a vida no geral. Não desesperar, parar, analisar e separar aquilo que é importante para aquilo que você está fazendo naquele momento. E assim tudo vai ficando um pouquinho mais fácil. E eu gosto de perceber o quanto que nesse nosso linguagem mais aqui tranquila, comum, de diálogo, a gente troca muitas ideias diferentes, a gente enriquece o ponto de vista um do outro, e esse tipo de enriquecimento que eu acredito que as pessoas precisam entender e valorizar sobre o que significa conseguir encontrar comunidades com quem estabelecer trocas. Eu falo muito para Sim. os meus estudantes não ficarem restritos ao espaço da escola Filosofia, deles irem para conhecer outras comunidades também, não só pela importância de eles terem isso no fomento do desenvolvimento deles, mas até mesmo porque eles vão em outra comunidade conversar sobre um tema e depois vão trazer de volta para mim. A gente vai estabelecendo pontes entre essas comunidades, E entre essas assim todo mundo aldeias. vai aprendendo uma coisa nova, e aí um conhecimento que era para ser chato, cansativo e parecer que você está fazendo um TCC para a faculdade, volta a fazer parte da sua existência e volta a ser interessante, e aí você sempre vai querer mais, e tudo que é conversado, que é debatido com leveza, tudo que não gera briga ali, que as pessoas saibam conversar, dividir as divergências, as coisas que não se completam, falar, não, eu não acho isso, ou eu concordo. Saber dialogar, saber se expressar é bom para a nossa própria construção, tanto minha, quanto do Fausto, quanto dos alunos, quanto dos magistras mais velhos, quanto dos magistras que ainda vão vir. Então, assim, se a gente não tem um diálogo, antigamente as pessoas se reuniam, conversavam, faziam sabás delas, faziam todo um momento ali de intimidade, que todo mundo se sentia bem, se sentia livre para ser quem que era, verbalizava as coisas que queria. Eu não sei em que momento que a gente se perdeu nisso, porque todo mundo se sente à vontade de ir para um boate com um monte de gente estranha, todo mundo se sente à vontade de fazer um monte de coisa que te coloca em risco, mas por que a gente não se sente à vontade de, às vezes, falar e dividir um ponto de vista? Então, comecem a se sentir à vontade. Se vocês querem conversar, me chama o Fausto. Vamos conversar. Eu amo falar, nós fica aqui até amanhã. Faz um cafezinho e a gente vai. O negócio é a pessoa não sair sem nada. E, Entendeu? Para mim, conversa vazia também não adianta. e, eu, Mas busquem. Sempre buscar é interessante. e é uma coisa muito assim, muitas vezes a gente também consegue colocar à prova aquilo que a gente está tentando construir como conhecimento para nós, tentando apresentar aquilo para outras pessoas, né? Para não virar. Eu vou citar aqui nesse caso o famoso menino do Acre, que a gente teve esse incidente há uns anos atrás aí, né? Ficou lá em 2017, se eu não me engano, o rapaz lá que sumiu, deixou uma estátua do Giordano Bruno na casa dele, cheio de coisa escrito com um Os código. cadernos, É, código, e tinha várias enciclopédias e vários e cadernos, e a depois família ele publicou louca. os livros eram nada com nada, justamente porque era um rapaz que estava isolado, que se achava genial porque ele não tinha genuinamente com quem trocar, conversar e colocar as próprias ideias à prova. Então é Às vezes ele fácil. poderia ser genuinamente inteligente, tudo se ele tivesse a oportunidade de verbalizar aquilo e ter pessoas que falassem, não, querido, eu acho que você está indo pelo caminho errado. Dá uma olhadinha nisso aqui pra você ver que interessante, que talvez vá nesse caminho que você quer. E aí, às vezes, ele realmente, agora a gente poderia ter um livro incrível escrito por um escritor do Acre aí, a gente perdeu a oportunidade. Exato. Simplesmente porque as pessoas ficam se isolando e entrando ali no próprio processo de degradação mental, porque a gente sozinha, a gente só faz isso. E essa é uma mensagem que eu quero também deixar pra galera. Eu gosto de trazer pessoas com quem conversar aqui pra gente poder fomentar reflexões e eu também trazer algumas mensagens que eu acho muito importantes para as pessoas do espaço do Jornada Mágica. Espiritualidade, autoconhecimento, necessariamente precisa levar vocês para fora da caixinha do mundo que vocês já entendem, já conhecem dentro da cabeça de vocês. Não é espiritualidade quando é uma experiência que faz você apenas se fechar na sua fantasia, no seu mundinho interior da sua cabeça. Isso aí é isolamento e várias outras coisinhas que um terapeuta e um psiquiatra podem resolver, meus amores. Pois Não se é, isola. Tudo não se pode. isola. Não, mas é sério, eu faço terapia, eu aconselho isso pra todo mundo. Gente, não fica fritando sua cabeça em certas coisas. Aí, ó, a terapia ela existe pra isso, pra você não se isolar no seu mundo e poder
falar, verbalizar com outra pessoa. Se todo Uhum. ser humano precisa de terapia, por que caralho você acha que vai dar certo você se isolar numa montanha e ficar escrevendo coisas só da sua cabecinha? Não vai dar certo, amor, não vai. E ninguém se constituiu grande bruxo, grande bruxa, grande magista, nem mesmo pensador, pensadora, pensando e estudando de forma isolada. A Tudo foi inteligência humana. questionado. Todo filósofo, em algum momento, soltou uma frase que o outro olhou e falou: não concordo. E assim começou os grandes pensamentos, e assim a pessoa foi destroçando ali para poder explicar o ponto dela. E assim ela foi aprendendo para aprimorar aquilo. É assim que funciona. Se você não tem ninguém para questionar seu ponto, você vive ali no seu mundinho ali. Você precisa questionar as pessoas e ser questionado, senão nada vai para frente. Perfeito. Então, Bruna, já estamos chegando a 1 hora de gravação. Eu já convido você, já falo que foi maravilhoso essa conversa, esse bate-papo. Eu tô muito empolgado para encontrar contigo presencialmente no Enob esse ano. Ai, eu também tô Vai muito ser fantástico. empolgada. Eu tô doida pra chegar em 9, não chega nunca, gente. Tão demorado. E quero agora trazer esse momento para você trazer a sua mensagem final para as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo aqui no Jornada Mágica. Ai, gente, o que eu posso falar é que eu fico muito feliz de ter vindo aqui conversar com você hoje, Fausto. A gente ter esse momento da gente dar uns puxões de orelha, uns conselhos para as pessoas que tanto estão começando, quanto as pessoas que já estão trilhando um caminho mágico. Porque, né, independente do momento que você estiver, você vai aprender, você tem que aprender coisas novas. E a mensagem que eu digo é aquele ditado que eu falei no começo: o conhecimento e a felicidade, eles só são plenos quando eles são compartilhados. Então não se privem, não tenham vergonha de perguntar, não tenham vergonha de expressar a forma que vocês pensam, mas também saibam aceitar quando vocês estiverem errados ou quando vocês estiverem fazendo algo que pode trazer resultados ruins. Aceitem ser chamados a atenção da mesma forma que nós, mais velhos, também aceitamos ser chamados a atenção. Se o Fausto me ver fazendo alguma coisa errada, ele vai virar para mim e falar assim: ai, querida, o que é isso? Do mesmo jeito que se eu ver que alguma coisa que ele tá fazendo pode gerar um problema para ele, eu falo assim: Fausto, você tem certeza? Tipo, assim, não tô questionando seus métodos, não, mas tá tudo bem? Entendeu? Então tudo tem que ser conversado, não sai fazendo as coisas pela sua cabeça, pelas suas ideias, tudo. Lógico que você tem que criar, expandir sua imaginação, tem que alimentar isso, lógico que tem. A nossa mente é a nossa maior fonte de arte e fonte de magia, mas façam isso com cautela para não sair de um contexto para ir para algo prejudicial e que às vezes vai fazer vocês se isolarem, fazerem vocês não desenvolverem de fato. Então, tudo aquilo que fizerem vocês se aprisionarem demais, que fizerem vocês se recolherem demais, não é o certo. Se for para ser assim, todo mundo, por favor, volta para a igreja. E lá, pelo menos, tem uma ordem certinha que seguem durante o dia, que aí eu acho que tem mais organização. Não sai fazendo as coisas pela cabeça. É isso que eu aconselho. Tipo assim, se a pessoa não vê que não tem como mesmo, pode voltar pra igreja. Tem nada de errado com a igreja, não. Às vezes é a caixinha que você se encaixa, que te completa. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas também não fica, né, distorcendo coisas, quebrando coisas. Se você não quer aprender, não aprenda. Não vai distorcer nada. Agora, se você quer, se abre, conversa, aprende a ouvir, aprende a ser chamado a atenção, chame a atenção também quando você vê coisas, não deixe, passe pano para coisas ruins também, não. Estamos todos aprendendo, estamos todos crescendo, estamos todos montando o adulto, o senhor e a senhora que seremos no dia de amanhã. Então, tudo é uma construção e tá tudo bem errar, tá tudo bem falhar, tá tudo bem não estar certo sobre tudo. Persistir naquele erro que é burrice, tá? É isso. Fabuloso. Muito obrigado pela participação, Bruna. Foi muito bom conversar contigo. E eu agradeço também as pessoas que acompanharam esse nosso encontro, esse nosso bate-papo aqui no Jornada Mágica. Acompanhem para mais episódios, para mais conversas profundas, para mais compartilhamentos sinceros e verdadeiros sobre o que genuinamente envolve a caminhada com a espiritualidade, com o autoconhecimento, com a bruxaria e com a magia. Para todo mundo, até por acaso.